Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então vamos para as aulas dessa semana do curso básico de eletricidade residencial. Hoje o tema da nossa aula vai ser circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é um caminho fechado ou rede que permite passagem de corrente elétrica. Então, um caminho fechado que permite passagem de corrente elétrica. E vocês lembram o que é necessário ter em um circuito para que haja corrente elétrica? Muito bem. Para que ocorra esse movimento dos elétrons dentro de um condutor, nós precisamos do que, queridos? Uma diferença de potencial, certo? Ou a famosa tensão elétrica. Então, os elétrons dentro de um condutor eles só vão se movimentar se a gente tiver uma diferença de potencial, ou também chamada de tensão elétrica. Aí sim nós teremos uma corrente elétrica, certo? Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é essa diferença de potencial, né? Que é a famosa DDP. Então vamos lá. Você está vendo aqui um reservatório, certo? Nós temos uma caixa d'água, né, que tem água, e aqui um reservatório, né, na parte de baixo. Naturalmente, devido à gravidade, essa água ela vai correr, né, do ponto A para o ponto B naturalmente, certo? Porque existe essa diferença de altura. Consequentemente, a água que está lá em cima, se aqui está aberto o registro, essa água vai fluir para cá. Se porventura essa caixa d'água tivesse na parte de baixo aqui, né, não teria essa diferença de altura, então a água não ia correr para cima se não tivesse uma bomba para ajudar a fazer esse trabalho. Então, um outro exemplo aqui, ó. Veja só. Nós temos aqui do lado esquerdo um reservatório com água e do outro lado nós temos um reservatório sem água e no meio a gente tem aqui esse registro. O que acontece se eu abrir esse registro? Essa água ela corre de um lado para o outro, certo? Porque nós temos aqui uma pressão sobre essa água e essa água vai tender ao equilíbrio, né? Conforme a imagem aqui do lado. Por exemplo, essa água parou de se movimentar à medida que a gente não tinha mais desnível da água, certo? Então, quando não ocorreu mais esse desnível, a água parou de se movimentar. Esse desnível na elétrica a gente chama de diferença de potencial. Enquanto você tem diferença de potencial, diferença de desnível, a água ela tende a percorrer, né, esse cano aqui e encher esse lado aqui, certo? E isso só não vai ocorrer mais quando não ocorrer mais esse desnível, tá vendo? Que aqui está nivelado. Então, a corrente elétrica, da mesma forma, ela percorre assim. Nós temos aqui um circuito simples, aqui, ó, onde a gente tem uma bateria, certo? Que tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. Os elétrons, eles são um polo negativo. Então, a tendência é ele sempre ir de um polo negativo para positivo. Então, à medida que eu conectei esses dois cabos, então está saindo um cabo aqui do polo negativo e o outro vai para a lâmpada, o outro sai da lâmpada e vai para o polo positivo. Quando isso ocorre, eu faço um circuito fechado, certo? Se eu não tivesse essa ponta aqui conectada no polo positivo, então se eu tirasse essa ponta aqui, não ia ter um circuito fechado, então a corrente não ia passar. Então o circuito é fechado quando eu tenho essa diferença de potencial, certo? Então aqui eu tenho um polo positivo, um polo negativo. Então imagina que aqui está cheio de elétrons e aqui não tem nada. Então o polo negativo lotados de elétrons aqui e no positivo não tem. Então os elétrons eles começam a ser atraídos pelo polo positivo. Então quando eles passam por aqui por essa lâmpada, né, essa corrente é transformada em uma potência luminosa, certo? E então eles retornam aqui para o positivo e eles ficam fazendo esse caminho, né? Então isso aqui é um circuito fechado, né? Quando a gente tem essa diferença de potencial no circuito, beleza? Aí fica a pergunta, né?
que todo mundo normalmente gosta de fazer é assim, por que os passarinhos não tomam choque, sendo que esse cabo aqui, ele está eletrizado, certo? Ele, por exemplo, podia ser uma fase aqui, normalmente aqui passa 13.000 volts, 13.800 volts aqui. Por que eles não tomam choque? Justamente porque não existe diferença de potencial entre esse cabo e o passarinho. Se o passarinho tivesse encostando no outro cabo aqui em cima, por exemplo, que tivesse uma diferença de potencial em relação a esse cabo, então ele seria o condutor, né? Então ele seria um caminho para a passagem dos elétrons desse cabo para esse cabo. Então ele seria o condutor da corrente elétrica e então aí tomaria o choque. Então, como eles não têm diferença de potencial, não está pegando nenhum outro cabo com um potencial diferente, então sem diferença de potencial ou sem tensão elétrica, então nós não temos corrente elétrica. E por isso então eles não tomam choque. Diferentemente do coitado do macaquinho aqui, tá vendo? Ele acabou pegando numa parte de um cabo e pegou no outro cabo que tinha uma diferença de potencial. Então ele acabou sendo um condutor, certo? E a corrente passou desse lado para esse lado e ele acabou tomando choque. Então, só para deixar bem claro aí a questão de tensão elétrica e diferença de potencial. Então vamos continuar aqui. Ó. Então esse aqui é o nosso circuito elétrico, né? A gente já viu que um circuito elétrico é um caminho fechado que permite a passagem de corrente. E essa corrente ela só ocorre quando nós temos uma diferença de potencial ou uma tensão aqui, certo? Então, os principais elementos de um circuito elétrico são, primeiro, fonte de energia, né? Que fornece energia elétrica necessária para o funcionamento do circuito. Ou seja, pode ser uma bateria, um gerador, uma fonte de alimentação externa. Nesse caso, nós temos aqui a nossa fonte, que é essa pilha aqui, certo? Condutores, né? Materiais condutores, geralmente fios metálicos, né? De cobre, que permite a passagem de corrente elétrica pelo circuito. Então aqui nós temos os nossos condutores, né? Preto aqui e o vermelhinho. Carga, ou seja, dispositivos que vão consumir essa energia elétrica fornecida pela fonte, como lâmpadas, motores, resistores, e eles transformam em um outro tipo de energia, né? Então ele está pegando aqui a energia elétrica, transformando em energia luminosa, né? Uma potência luminosa aqui. Nós temos também no circuito elétrico interruptores, né? Dispositivos que permitem abrir ou fechar o circuito. Então esse cara que é responsável por, em vez de eu ficar tirando e colocando o cabo aqui, né? Por exemplo, no polo positivo eu tiro, aí o circuito não está mais fechado, agora ele está aberto. Então, se eu tenho um circuito aberto, eu não tenho diferença de potencial, consequentemente, eu também não vou ter a passagem de corrente elétrica. E o cara que faz isso como um botão é esse cara aqui, ó, que é um interruptor de casa, né? Ele simplesmente interrompe a passagem de corrente elétrica a partir, né, da mecânica que tem dentro desses interruptores. Então, quando está no on aqui, ele permite que a corrente passe aqui. Quando não está no off aqui, então essa corrente ela não passa mais, certo? E por fim, nós temos aqui num circuito elétrico os dispositivos de proteção que a gente estudou sobre os disjuntores na aula passada. Então, elementos como fusíveis, disjuntores que protegem o circuito contra sobrecargas e curtos-circuitos. Beleza, gente? Tranquilo quanto ao circuito elétrico? Maravilha. E existem dois tipos principais de circuito elétrico. Vamos a eles. Primeiro é o circuito em série. Os componentes são conectados um após o outro, formando um único caminho para a corrente elétrica. Então imagina que a gente tem várias lâmpadas aqui, então tem uma perninha aqui que é ligada num polo pode ser uma bateria aqui, né? Num polo da bateria, e essa perninha aqui, a outra perninha dela liga na outra perninha, aqui liga com essa perninha liga com essa, e aqui é ligado no outro polo da bateria. O que acontece se por algum motivo eu simplesmente uma lâmpada dessa queima, por exemplo? Se uma lâmpada dessa queima, por exemplo, essa daqui, ó, o que acontece? Essa perninha aqui, ó, não vai estar mais se conectando com essa. Ou seja,
Se isso acontece, eu tenho um circuito aberto, evidentemente a corrente elétrica não vai passar mais para cá, porque essa aqui queimou. Então o circuito série, ele é interpretado dessa forma. Quando um componente, né, ele acaba interrompendo a passagem da corrente elétrica. Diferentemente do outro tipo de circuito, que é o circuito paralelo. E ele dá esse nome porque os componentes eles são conectados em ramos separados, permitindo que a corrente elétrica tenha múltiplos caminhos para fluir. Ou seja, se uma lâmpada dessa, por exemplo, queima, a corrente ela continua passando por aqui e vindo para cá, né? Aqui, ó, ela pode vir por aqui também, passar aqui, acende essa luz. Se essa aqui queimar, essa aqui ainda continua funcionando. Então, isso é um circuito paralelo, quando a corrente ela tem múltiplos caminhos para fluir. Tá certo, pessoal? Então, alguns exercícios aí para fixação. Vocês respondem aí, depois bate um retrato aí e me envia no WhatsApp lá, tá certo? O que é um circuito elétrico, os principais elementos de um circuito e por que os passarinhos não tomam choque quando pousam em um fio elétrico do poste. Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima aula. Um forte abraço para vocês.